Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. Sempre na companhia da educadora espírita Heloísa Pires, a filha do professor Herculano Pires. Herculano, que é o maior filósofo espírita brasileiro, né? Grande escritor, e aquele que recebeu do Espírito Emmanuel, né, o epíteto antológico de o metro que melhor mediu Kardec. Né? Por si só, esse epíteto define sobremaneira o professor José Herculano Pires. Na noite de hoje, vamos tratar do conteúdo de uma obra, Educação para a Morte, tá? Com a querida Dona Heloísa, sobre a morte e morrer e sobre a relação nossa com os mortos. Não é? É possível essa relação? Como ela se estabelece? Mas eu queria dizer a vocês que não tenho apenas esse programa com a Heloísa, né? São 8 programas aos sábados e aos domingos, né? Todo primeiro sábado temos um programa com Charles Kemp da França sobre Leon Denis. No segundo sábado, que foi ontem, vocês assistiram um programaço sobre o método de mediunidade lá do Paraná, o COEM, com o doutor Alexandre Streck. Tudo isso na palavra e na memória do César Perry de Carvalho, grande dirigente espírita brasileiro, escritor, orador. Sábado que vem, teremos aqui Carlos Sete Bastos com os documentos, as fontes primárias de Kardec, ele que acabou de lançar esta que é a maior e melhor biografia de Kardec de todos os tempos, porque é uma errata de todas as outras biografias. Então, próximo sábado, 20 horas, e o quarto sábado, Leonardo Marmo Moreira, articulista de Reformador e do Consolador, um programa sobre Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. E nos domingos? Nos domingos temos, todo primeiro domingo, o programa com Ana Maria Miranda, filha do Hermínio Miranda, programa semelhante a esse, de Dona Heloísa sobre Herculano, só que com a Ana é um programa sobre a vida e a obra do pai dela, o grande escritor brasileiro, Hermínio C. Miranda, o grande escriba. No segundo domingo, esse programa aqui, que a gente vai destrinchar daqui a pouquinho. No terceiro domingo, uma resenha literária com Silvio Mariano, documentarista, pesquisador espírita, programa todo sobre livros. E no quarto domingo, um programa com Luciano Clay, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, ele que é historiador, Luciano Clay, e o biógrafo de Bezerra de Menezes. Né? Então, 8 programas, todo sábado, todo domingo. Agora, quando há o quinto sábado ou o quinto domingo, a gente traz um convidado avulso aqui para conversar conosco sobre um tema da nossa amada doutrina espírita. Não é? Então, é um canal todo ele de memória, de historiografia, de fontes primárias, mas, então, à disposição de todos. Ok? Pessoal, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estarmos aqui com Dona Heloísa Pires para conversar sobre a obra portentosa do seu pai, o grande filósofo espírita, professor José Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec. Mas também, a seu tempo, foi referendado como zelador do Espiritismo, o guarda noturno do Espiritismo, o grande Herculano. Então, que Jesus abençoe mais essa empreitada da noite de hoje. Pessoal, sem perda de tempo, deixa eu colocar a Dona Heloísa aqui para conversar conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires para mais um programaço. Dona Heloísa, boa noite. Tudo bom, Dona Heloísa? Tudo bem com Deus e coragem e alegria de viver, vai tudo bem. Não pode ser, eu digo sempre, fomos corajosos no mal, vikings,
Guerreiros terríveis. Agora, coragem no bem, vencer desafios com elegância e um sorriso nos lábios. Dona Heloísa, deixa eu contar uma coisa aqui, porque eu acabei de ter uma aula de paciência. Dona Heloísa, eu e a senhora hoje, a gente apanhou do computador, não foi? A gente não Foi. conseguia entrar. E, Dona Heloísa, com muita tranquilidade, a gente tentando, conseguimos, né, Dona Heloísa? Você também demonstrando paciência, coragem, entramos. E a imagem está linda. Dona Heloísa, será se é alguma interferência espiritual, às vezes? Será se acontece? Olha, eu acho que acontece. Nós vemos com os encarnados, como não pensar nos desencarnados que ainda estão na mesma situação? Pensamento negativo, por isso que a gente tem que sempre pensar positivamente, porque anula. Às vezes demora, mas estabelece uma nuvem de ligação com o plano espiritual superior. Bom, se a gente está aqui e o programa saiu, que a gente conseguiu passar por essa etapa, né? Estamos aqui. Graças a Deus. Dona Heloísa, me diga uma coisa, e como é que estão as atividades aí espíritas? O que é que tem pela frente? Maravilhoso. Amanhã eu vou nos Batuíra do seu Espartaco, à tarde fico para fazer a palestra à noite. Sexta-feira tenho live com o Alberto do Web Rádio Luz. Domingo eu tenho também mais algum lugar. Eu tenho que escrever agora que a minha já não dá para guardar tanta coisa. Eu guardo para guardar espiritismo. Mas, graças a Deus, enquanto pudermos, vamos nos movimentar com muita alegria. Com 20 anos, eu comecei essa tarefa. Estou com 83. Enquanto estiver na Terra, peço que eu consiga, pelo menos, fazer live. Já não vou exigir ir para cá e para lá, mas live já conforta o coração. Não, mas mesmo que diminua, Dona Heloísa, a senhora podendo, dê um pulinho numa casa espírita, né? Dê um pulinho, Eu faz vou bem. toda terça-feira. Ontem estive, participo do mediúnico da Casa André Luiz, às 2h15, exatamente para levar aqueles que nos observam do lado de lá e os do lado de cá, e não acreditam na força do Espiritismo. Então, temos que provar que o Espiritismo nos dá força, alegria, coragem nas horas difíceis e paciência. Eu também estou treinando a paciência. Necessária não só na família, mas também com os amigos e na rua lá fora. Dona Heloísa, para a gente começar o programa, uma última pergunta. É porque o nosso programa agora, todos, né? Todos agora é mensal. O nosso programa é mensal. Estamos lindos, estamos Aí lindos. faz um mês a gente não grava. Deixa eu me perguntar como foram as chuvas na região que a senhora mora, que a gente acompanhou aqui, preocupado, porque muita gente ficou sem energia elétrica, não é? Ficou tudo bem com a senhora? Tudo bem, aqui faltou energia algumas horas. Aí a Kátia correu, comprou gelo e pôs na geladeira. Não estragou nenhum alimento. E no dia seguinte já consertou. Agora, eu vi ontem na Espanha, eu chorei. Foi muito, muito, muito triste na região que aconteceu. Pedi a Deus que pudesse ajudá-los a superarem e reconstruírem aquela parte desse país maravilhoso de irmãos nossos muito queridos, porque tem muitos aqui no Brasil. Eu vi, foi uma destruição tremenda, dona Luísa. Tinha visto desse Meu jeito, Deus. parecia uma guerra, foi tremendo, mas tudo vai voltar de acordo com nossas necessidades. E o povo fica revoltado, e a gente entende, né? O pessoal perdeu tudo, mas foi o rei e a rainha, e jogaram lama na moça, né? Na rainha da Ai, Espanha. que culpa ela tem, coitadinha? Ela gostaria que não acontecesse.
O povo revoltado é difícil, não é de hoje, né? Diminuiu o Pronto. número dos revoltados, mas continuam. Muita agressividade depois da Covid. Descobriram a morte e tem medo. Descobriram que esse corpo é frágil. Pois E é. os que não acreditam na continuação ficam desesperados. Então, nós temos que orar muito Bom, pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos. Moral cristã. bom, Dona Heloísa Pires, vamos hoje tratar de um tema que a gente ainda está, é um tema, digamos assim, fresquinho, fresquinho, está aí na ribalta, teve a semana que passou. Dona Heloísa, foi o dia de finados, né? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa que eu não sabia. Eu gravei com o Charles Kemp, lá da França, e o Charles Kemp informou, não é, que Allan Kardec sempre fazia um discurso por ocasião da comemoração dos mortos, que lá na França é 1 de novembro, não é 2 como aqui, Dona Heloísa, né? É bom que dá para ir lá e aqui. Então, aí o Charles Kemp falou que Kardec fazia sempre, né, um discurso, né? E aí eu trouxe hoje Educação para a Morte, Dona Heloísa, né? Esse livro maravilhoso do Maravilhoso. É Herculano. muito lindo. Eu pai é um sábio e era humilde, humilde. Dizia: somos todos alunos, filhos, e eu estou entre vocês. Sou um aluno. A visão maravilhosa dele. Dona Heloísa, então, deixa eu as perguntas que eu vou lhe fazer, retiradas aqui, não é? Dona Heloísa, é correto dizer, né, que perdemos uma mãe, um pai? É triste, é horrível, é falta de confiança em Deus, é impedir a comunicação mental e durante o sono ou em alguma reunião mediúnica com os nossos pais. Eu digo sempre, eu não perdi alguém. Todos estão vivos mais do que eu em dimensões melhores. Então, nós temos que acordar. No tempo e no espaço é fantasma daqui, fantasma dali, fenômeno daqui, fenômeno dali. E ainda os espíritas, alguns raros, dizem: eu perdi fulano, eu perdi meu filho. Ninguém perde alguém. Até a materialista Elizabeth Kubler-Ross escreveu um livro lindo, que ela virou espiritualista, espírita do espiritismo dos Estados Unidos. A morte é apenas um amanhecer. Ô, Dona Heloísa, eu vou lhe fazer uma pergunta, porque já é praxe no movimento espírita, né? Mas eu vou ampliar essa pergunta. Todo mundo, quando viaja à França, os espíritas, já está lá na agenda, né? A visita ao Père Lachaise, né? Ao Ah, túmulo, eu ao... fui, eu fui deixar de ver o que acontece em torno do túmulo maravilhoso de Allan Kardec. Fui com a Maria Xavier, tinha mais alguém junto conosco. Sentamos no Père Lachaise e comemos caquis. Foi uma visita agradabilíssima. Fui outra vez, sentei de novo e comi caqui. Achei o túmulo dele encantador. E na França, então, eu amo a França, amo Paris, adoro a França. A Heloisinha queria ir lá para nos despedirmos, eu falei, agora não. Se eu morro lá, fica caríssimo trazer o corpo. Se eu tenho um problema, o meu plano de saúde é só no Brasil. O plano do seguro viagem é pequenininho. Falei, não, não estou para dar trabalho para filho, para neto. Agora eu fico aqui. Quando eu desencarnar, se deixarem, se permitirem, estarei de novo sentadinha comendo um caqui no Père Lachaise. Dona Heloísa, faz quantos anos que a senhora foi no Père Lachaise?
Aí eu tinha uns 40 anos, 45. Não mudou nada, né, dona Lúcia? Se a senhora fosse lá, continua a mesma coisa. Oh, mas é a atmosfera, eu amo Paris. Nossa, de todas as cidades que eu fui em congressos com a minha filha, o meu ex-genro, eu amo Paris, tenho loucura. Me diga uma Mas o coisa, Brasil está aqui, cada um de um lado. ali no Père Lachaise está também o túmulo do Gabriel Delany. A senhora chegou a Nem ver? lembrei do Delane, não, coitadinho, esqueci do Delane. Tão entusiasmado. Quando eu chegar do lado de lá, não tenho pressa, como diz o Wagner da Web Rádio Globo. Não tenho medo, mas não tenho pressa. Quando eu chegar, eu vou falar, gente, eu fiz um esquecimento terrível. Esqueci de fazer uma prece pelo Delano. Eu sei que ele não está lá, mas é como colocar uma florzinha em homenagem a um grande vulto. Agora, dizem que também está ali o túmulo de Lemarie, né? Mas esses muitos espíritas não gostam de Lemarie, né? Não querem. Coitadinho, ele já deve estar reencarnado, né? Então Eu acho vamos que orar por ele. não sei, o Gabriel Delany, eu só não gosto é dessa conversa que a Allan Kardec reencarnou, é fulano, é ciclano. O Pelo fulano amor nem de gostava Deus. disso, né? Meu pai tinha horror. Ele diz: não existe alguém com autoridade moral, espiritual, intelectual de Allan Kardec. Vamos parar com isso. E só ele teve assessoria constante da equipe do Espírito da Verdade. Ninguém mais teve. Então, ele é realmente graduado em Espiritismo. Dona Heloísa Mar, deixa eu lhe fazer uma pergunta, né? E não é de cunho pessoal, né? Eu confesso à senhora que eu não fui. Embora quando minha mãe morreu, foi exumada, eu coloquei os ossos dela no ossuário. Eu não fui visitar no dia de finados, né? Então, mas eu queria perguntar à senhora, ampliando a pergunta, né? É excusável, não é? É desculpável, dona Heloísa, né? Pessoal que vai ali fazer uma oração Não de uma morre vez na ou vida. outra. É lindo, é como um discurso que Kardec fazia, você me contou hoje, que ele fazia no dia de finados, mostrando que respeita, que é uma lembrança, que não esquecemos do ente querido e não conseguimos esquecer. Mas eu oro aqui da minha casa. Também. Lembrei da alegria do meu pai, mesmo no dia de velório, se comunicando através do Dr. Puchan, que nunca havia escrito uma mensagem, estava treinando psicografia e veio uma mensagem linda. Aí eu convido a todos lerem O Céu e o Inferno. Os espíritos mais lúcidos se comunicam. Às vezes, uma senhora sentada na cadeira de rodas, ela doentinha, saía do corpo e se comunicava, mexia nas coisas. Antigamente tinha aqueles até inferiores que faziam, arrastavam corrente, apareciam nos grandes palacetes, palácios, assustando todo mundo. Então, são dois mundos interpenetrados. A distância só está na nossa cabeça. E no nosso pensamento, atraímos aqueles que se afinizam com o nosso pensamento. Pensamos bem, atraímos os bons. Pensamos mal, vou me vingar, fulano me maltratou. Deixa para lá, tudo passa. Senão, atraímos espíritos necessitados que nos dirão: vocês também erraram no passado. Então, agora vamos ver. Ou entendemos que perdoar é necessário, até o doutor Calil, do Sírio-Libanês cardiologista, diz: perdoem, perdoem. A mágoa forma coágulos que pode levar à morte. Aí ele diz: não é religião, não é. Tem até espírita que tem medo de dizer que o espiritismo é religião. Doutor Calil, que não é espírita, tem direito de dizer que o que ele diz não é religião. É ciência, é filosofia, mas Kardec diz: a filosofia nos lança para o cosmos,
na ligação direta com as luzes. Dona Heloísa, ao invés de visitar o cemitério, e se for de forma vespertina, uma vez perdida, também é um respeito àquela estrutura, não é, que sustentou o Che durante o tempo. Mas é melhor, como a senhora disse, é melhor lavar a casa, botar uma toalha bonita na mesa, fazer um evangelho, orar pela pessoa, né? Agradecer, mesmo que não tenha sido como nós desejávamos. Quem somos nós para julgar? Só Jesus na terra não precisa pedir perdão a alguém, porque ele nunca errou. Dona Heloísa, não há separação. O Espiritismo dá esse consolo. Uma separação definitiva não há. Há Não. sempre uma possibilidade desses contatos espirituais, desses reencontros, mesmo que ainda por estarmos na Terra, encarnados, de forma momentânea, né? Quais são as formas que a gente pode manter essa relação com os nossos entes queridos que partiram? Nossa, vendo um álbum e agradecendo, lembrando os bons momentos, pedindo para encontrá-los durante o sono. E, às vezes, num trabalho mediúnico, encontramos, mas é raro, porque eles não estão nos servindo, eles têm tarefas, o crescimento é constante aqui do lado de lá. Às vezes sonhamos e às vezes, sentado orando, eu sinto uma presença tão querida, mas eu nunca sei se é meu pai, minha mãe, meu avô ou um outro tio. São tantos os meus queridos nessa encarnação, mas fico feliz e envio o meu abraço. E aí já aproveito para agradecer a todos, meu pai, minha mãe, meu avô, meus 4 tios, minhas 5 tias e os amigos, as várias casas espíritas que nos auxiliaram sempre. A vida é um constante agradecer e por isso nós temos que ter alegria, que eu não quero ficar lá num lugar com gente chorando, gente reclamando. Isso é doença, é falta de coragem. Dona Heloísa, através da oração, durante o sono, a gente se desdobra. Agora me diga uma coisa, né? Será se a gente deve ter cuidado com a forma de contato espiritual com os nossos entes queridos? Porque a família Pires foi bastante cuidadosa nesse aspecto, né? E essas tais psicografias aí, que às vezes são oferecidas, olha, recebi uma mensagem da tua mãe, do teu pai, do teu avô, qual é a nossa postura, dona Heloísa? A minha mãe, quando vinham com mensagem do meu pai, ela tranquilamente lia. E aí falava tranquilamente, não é o Herculano. Herculano não usava esses termos e não pensava dessa forma. Guarde se quiser, mas tire o nome de Herculano. Ela conhecia bem o marido. A maioria ficava brava, sumia. Problema deles. Ela não podia aceitar um engodo, uma brincadeira ou sei lá o quê. Então, eu acho que tem que analisar para aceitar ou não. Diziam para minha mãe, vai pedir para o Chico. O Chico ia sempre visitar meu pai, amigo do meu pai e da minha mãe. Chegava na casa da Nena Galves e seu Galves, pedia para ir ver meu pai. Minha mãe disse não. O Chico tem uma tarefa muito grande, consolar mães que pensam que perderam os filhos. Eu sei que não perdi Herculano. Sei que ele continua amigo, uma amizade eterna, então não há o que pedir para o Chico. Eu conheço o pensamento dele. Deixa o Chico consolar aqueles que necessitam realmente. Dona Heloísa, o livro Educação para a Morte, não é? E Herculano aborda num capítulo o pavor da morte, né? Dona Heloísa, por que a morte na Terra ainda, não é tratada, é tida, né, como uma coisa lúgubre, horrenda e que causa realmente verdadeiro pânico, aquela ideia do morrer? Essa situação há que se mudar, dona Heloísa?
Foi criação nossa. Eu tenho uma teoria que é minha. Acho, nunca vi em lugar algum. Eu acho que morremos tão mal no passado que a morte para nós se tornou um filme de terror. Matávamos, roubávamos, levantávamos falso testemunho, pessoas eram mortas por nós. Quando desencarnávamos, estavam ali à espera e nós não tínhamos defesa. Muitas vezes ficamos na mão deles, como na Cracolândia, que é aquela confusão. Era o local que criamos durante a vida. E a partir daí, com a história que nós mesmos inventamos do inferno eterno, cozinhando em fogo fervente, felizmente exageramos tanto que causamos dúvida. E aí, essa ideia foi se apagando. Mas nós morremos mal. Agora vamos desencarnar bem, reencontrando amigos. Podemos ficar, eu brinco que eu quero ficar no umbral médio, para ter 1 milhão de amigos, que ali que vai ter mais gente. Se eu pudesse subir a montanha, lá em cima tem uma lição na Ponte Viva. Onde ficaram os que te acompanharam? Ficaram no vale. Ai, não, eu não vou querer subir. Não dá mais. Ninguém precisa saber que o meu lugar é ali, no umbral médio. Amigos, reuniões mediúnicas, auxílio aos encarnados, maravilha. Ainda bem que não existe um céu onde anjinhos ficavam tocando harpa a vida inteira. Seria um castigo. A gente vai, volta, reencontra amigos, faz amizade com inimigos e vamos continuar vivendo. A vida é linda. E a morte, a partir de agora, vai ser também razoável e linda, porque nós estamos aprendendo a arte de bem viver. Não magoar, não ferir, não roubar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe. Já está nos 10 mandamentos de Moisés. Jesus aumentou e exemplificou. Vamos criar coragem e passar de ano, né? Ou vamos ficar sempre repetindo de ano como maus alunos? Não, vamos passar, mas também não vamos fugir como um foguete, porque não dá, e também porque não podemos deixar os amigos ficarem sozinhos. Só por isso. Dona Heloísa, a senhora entra dentro da mente do indivíduo, Dona Heloísa. Porque a senhora disse aí que, olha, os anjinhos tocando harpa o tempo todo seria um inferno. Porque eu já ia lhe dizer, Dona Heloísa, eu imagino a senhora num lugar bonito, os anjinhos tocando harpa. Mas, Dona Heloísa, eu imagino a senhora com Mário Quintana, com Poetinha, conversando, Mário Quintana. Ai, ele é lindo. Lembra quando tem a poesia terrível de Castro Alves que ele recebeu? A cidade é escura e triste, os homens caminham chorando. Senhor Deus dos deserdados, olhar este pobre mundo. Aí vem Mário Quintana e explica. Eu não guardei a poesia dele, mas é muito linda o raciocínio. Não, a cidade é azul e dourada. Os homens caminham alegres, cantando hinos de louvor ao Senhor. A cidade escura está em outra dimensão. Ninguém é obrigado a vê-la. Cada um escolhe a dimensão onde vai se colocar. Nos coloquemos na cidade azul e dourada. Cantemos hinos de louvor ao Senhor. Trabalhemos por nossos irmãos sofredores. A vida é bela, a vida é linda. Dona Heloísa, eu queria lhe fazer uma pergunta. A gente sabe que os espíritos colocaram no frontispício da doutrina, né? Fora da caridade não há salvação. Tá? Uma coisa que me chamava muita atenção é que quando as pessoas iam até lá em Chico Xavier, chorando, recebiam aquelas mensagens, né? Na psicografia, o paizinho, a mãezinha, a avózinha sempre diziam, né? Parem de chorar, né? Façam a caridade em meu nome, né? Ajude as crianças desvalidas. Quer dizer, isso é uma coisa muito importante, né? Para a gente tirar esse luto pesaroso,
você fazer o bem, a caridade, intenção daquele que partiu. Né? Perfeito. Essa é a finalidade. Quando alguém vai para a Europa ou vai morar longe, a gente fica feliz, escreve cartas, você está bem. Agora, quando alguém se liberta do corpo que nós amamos tanto, um instrumento magnífico, mas desgasta do corpo físico e vai para uma dimensão melhor, nós ficamos chorando. O que é isso? É como se o filho fosse estudar numa bela universidade dos Estados Unidos e a mãe ficasse chorando. É egoísmo. Deixa o outro crescer e ser feliz. E ainda existe o sonho, existe a prece. Faz um evangelho, dica das saudades. E a gente sente como um sopro divino nos envolvendo, sabendo que eles estão bem. E os que estão em dificuldade estão em hospitais maravilhosos, tratados, recebendo passes. Não há o que chorar. Pelo amor de Deus, é muita vontade de chorar, ainda mais chorar em ruga. Dona Heloísa, a senhora fez parte aqui na Terra, né, de uma família grande, mas uma família que se amou muito, né? Uma família muito unida. Eu quero lhe perguntar uma coisa, né? Uma visão espírita que a gente tem, né? É correto as pessoas terem um medo, um temor da ideia da reencarnação, porque na próxima encarnação não vai ser mais igual como essa que foi, não é? Então, naquele mesmo arranjo, talvez não seja o mesmo arranjo, o que responder a essas pessoas que têm o medo de reencarnar e não reencontrar seu ente querido. Eu adoro a reencarnação, ainda que eu não encontre esses pais, este avô, este tio que eu amo, amo, nunca conseguirei agradecer através das várias encarnações. Desejaria encontrá-los, mas o que precisamos é evoluir e aceitar a família que necessitamos, ainda que seja para consolá-los, para animá-los e o mundo ficará iluminado pelo sol da bondade que brilha em toda parte. Quem participa das luzes sente isso. Irmã Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Jerônimo Mendonça, Chico Xavier. Poderia ficar uma tarde lembrando o exército de luzes que amou estar na Terra e que ama estar no mundo espiritual e que amará a futura encarnação. A vida é progresso, crescer. Eu ainda não quero ir, porque a gente sempre tem uma desculpa, por causa dos filhos, dos netos, mas tenho certeza que meu pai e minha mãe estão bem, meu avô, meus tios, minhas tias, todas as tias e irmãs da minha mãe já foram, e as do meu pai também. Sei que a família está ou reunida ou se reúne de vez em quando feliz e nos auxiliando também. A vida é linda, o planejamento foi incrível, de amor, de um mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, e coordenado por um Pai amoroso que ama de uma forma que nenhum de nós sabe amar. Deus, nosso Pai. Dona Heloísa, eu vou pedir um favor à senhora. Se for permitido um dia eu encontrar a senhora no plano espiritual, eu queria sentar num banco, conversar com a senhora e comer caqui. Um caqui fluídico, viu? Vamos lá no Père Lachaise, vamos lá homenagear o querido Kardec. Vamos lá. Dona Sim, o caqui Heloísa, vai ter outra consistência. isso só são os meus melhores sonhos, que, né, eu para sentar num banco da praça que a senhora vai estar, tá difícil. Ai, eu fiquei tão feliz sem estar olhando o túmulo lindo de Kardec, a semelhança das construções jurídicas. Falei, que espírito lindo! Como Dona ele deve Heloísa, estar. eu vou lhe dizer uma coisa. Minha avó dizia que a fruta manga, as melhores mangas são mangas de cemitério, viu? São as melhores, viu?
meu Deus! Pena que você não me falou antes, mas vou guardar para a próxima encarnação. Dona Heloísa, uma pergunta final para a senhora, não é? Veja bem, a humanidade está cada vez mais, né, evoluindo. Vivemos um período agora que está tendo os desencarnes coletivos, né? A senhora falou na Espanha, a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, essas grandes guerras pelo mundo. Eu fiquei muito tocado lá no Líbano. Um foguete daquele pegou uma brasileirinha de 1 ano, menina do Brasil que estava lá. Então é o monstro da guerra, não é? Dona Heloísa, com tanto morticínio, ah, que o planeta passa, logo, logo, bem ali, virá uma era realmente onde essa humanidade vai se espiritualizar, né, e vai compreender que o amor é o grande caminho para vencer a morte. É claro, nós já devíamos estar nesse estágio de evolução. Nós somos incríveis. Nós não queremos fazer ainda abstrações, pensar naquilo que não dá para pegar, sentir. O pai fala isso nos livros dele. E continuamos mergulhados no material, nos altos estratos bancários. Vamos crescer. Não crescem. Aí tem alguma dificuldade e ainda reclamam. Como vão crescer? Para aprender a ler e escrever é difícil, para aprender a viver, até aprender é difícil, mas depois a estrada fica florida e caminhamos com leveza, até chegarmos aos anjos, que até planam, voam, caminham tranquilamente. É para lá que nós vamos. Alegoricamente, anjos, espíritos evoluídos. Eu estou louca para chegar lá, mas também exige algum desenvolvimento. E vamos, em vez de reclamar, guarda o esforço para evoluir. Bom, Dona Heloísa, deixa eu dar uma explicação aqui. Pessoal, eu falei no início da gravação que eu e Dona Heloísa, a gente perdeu muito tempo aqui apanhando do computador, né? E com toda a paciência, com toda a oração. E Dona Heloísa tem um compromisso com Heloizinha. Heloizinha está aí pertinho de Dona Heloísa. Então, hoje o programa é um pouquinho mais curto, somente por isso, viu? Mas, Dona Heloísa, eu quero dizer que mesmo esse programa curto sobre a vida, a gente falou sobre a vida, né? Não sobre a Ah, morte. A alegria que eu sinto é porque ontem, 9 de novembro, hoje é domingo, 10 de novembro, né? Eu fiz 58 anos de vida na Terra. parabéns! Mas meu presente está aqui. Meu presente está aqui no domingo, está com a senhora, conversando com a senhora, uma das pessoas que eu mais gosto nessa vida. Acredite nisso, por favor. Viu? Tá bom. Acredito que o maior presente para todos nós espíritas é você entrar no campo das entrevistas com o seu amor, com o seu modo lindo de pensar. Parabéns, agradeço a Deus que esse trabalho é bem feito e vai ficar até para os nossos filhos e netos. Eu, Obrigada. eu amava estudar Herculano, mas jamais pensei, nem nos melhores sonhos, que eu ia um dia dividir um programa com Dona Heloísa Pires. É uma satisfação imensa, imensa. Ah, agora eu vou ficar metida, deixa eu me recuperar. Dona Senão eu vou Heloísa, ficar insuportável. tá O bom. pai é grande demais. Então vamos comer caqui. Peça a Vamos Heloísinha. começar Você... aqui. Enquanto não der para ir no pé relaxado, vamos comer no Brasil mesmo, em homenagem a Kardec. Não sei se ele gostava de caqui. Eu gosto de manga, viu, Dona Heloísa? Porque Manga é uma delícia. mas minha avó dizia, desde de jovenzinho, que manga fazia bem para o cabelo, né? Mas parece que não deu muito certo, não, viu? Olha, se você tivesse ainda um topete, você ficaria insuportável,
porque você já tem inteligência, você é bonitão, você tem um corpo bom, então agradeça a Deus. Como dizia o Chico Xavier sobre os olhos dele, foi o freio que você pediu. Pessoal, Dona Heloísa, a filha dele quando disse que eu sou bonitão, só nos olhos dela, já ganhei o ano. Eu, na minha idade, já posso admirar como um filho, como um neto. E tenho certeza que a querida Ceissa fala a mesma coisa para você, e não só ela. Então, ore para não cair em tentação, e não cairás. Dona Heloísa, aos 58 anos eu tenho que ter cuidado para não cair. Não é nem tentação. Com quase 60 é para não cair, viu? Oi. Chave de ouro. Eu acho que eu já vou. Minha irmã falou, eu peguei uma bengala. Eu falei, mas você precisa? Ela, não, é para evitar queda. Tá bom, dona. Mas você é a idade da minha filha caçula. Calma. Dona Heloísa, podemos orar? Devemos ir, como você sempre lembra, o meu abraço para sua mãe, Dona Eva, que educou tão bem esse filho. Graças a Deus. Então, vou agradecer a Jesus Herculano e vou agradecer a ela hoje especialmente. Então, agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade de mais um programa com Dona Heloísa, tratando da morte, que é a verdadeira vida, não há morte em nenhum ponto do universo. A vida estuante. E agradecemos a ti, Herculano Pires, que passaste a vida a trazer para nós aqui da Terra uma verdadeira educação para a morte, uma educação sobre a morte e o morrer. E na data de hoje, 10 de novembro, eu quero agradecer a ti, na companhia de Dona Heloísa. Eu quis que fosse na companhia de Heloísa Pires, que conversou um dia com você, mamãe, pelo telefone. Mamãe, obrigado por esse corpo de carne, por essa reencarnação. Tudo que eu faço para o resto dos meus dias é pensando em ti. Fica bem, te amo como sempre. Bem, meus queridos amigos e irmãos, para o mês, sim, é o mês de Jesus. Até isso eu andei me enganando com Dona Heloísa, andei atropelando. No mês de Jesus, a gente vai trazer algo sobre Jesus aqui, não é? Na mesma Herculano data, eu e Dona Heloísa, com essa alegria, comendo caqui. Né? Tchau, Dona Se não tiver caqui, Ô, manga. Um beijo. Paz e querida. bem. Paz e... Todos. Alegria para não enrugar. Estressar envelhece. Vamos caminhar com alegria. Obrigada, querida. Gratidão, Beijo Oli. na coxa, nas filhas da Dona Eva, você já deu e dá sempre. Tamo junto até o fim, tá bom? Até depois do fim. Depois do fim. É pela eternidade, é uma família. Vamos lá.